Muito bom, né? Estar na presença do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês o tema que diz o seguinte: como enfrentar gigantes e vencê-los. Eu trouxe esse tema porque ele se enquadra muito bem diante do quadro geral que nós estamos vivendo. E a gente observa uma coisa diante desse tema que eu deixei aqui para vocês, né? Pode deixar aí. É que gigantes aqui é tudo aquilo que parece maior que nós. Então, é nesse sentido. Agora, o texto que eu queria compartilhar com vocês está em 2 Timóteo. Quem quiser acompanhar na Bíblia ou aqui no telão. Em 2 Timóteo, capítulo 1, até o versículo 4, e depois o versículo 9 em seguida. Diz o seguinte, 2 Timóteo 2, 1 a 4 e 9. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para que instrua a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Amém? A gente observa aqui que o apóstolo Paulo, ele estava passando por crises, por problemas. Ele estava passando por momentos de sofrimento. Paulo aqui estava preso quando escreve para Timóteo. E a gente observa uma coisa, que mesmo ele preso, mesmo ele passando diante de um período tão difícil na vida dele, ele não deixou de estar abençoando, né, e sendo bênção na vida do próximo. E a gente, quando observa esta carta de Paulo, a gente observa que o apóstolo Paulo, ele estava realmente preso diante das injustiças, diante do sistema deste mundo. Mas ele fala aqui que ele em Cristo, pela palavra, não é? Ele é livre, ele não estava cativo, porque Jesus já tinha libertado ele. E a gente observa outra coisa, que Paulo aproveita as crises, aproveita a situação. Depois vocês verem aqui. Você aproveita aqui a situação e ele mostra uma coisa muito clara. Ele viu a crise, ele viu o gigante que estava diante dele, parecendo ser bem maior e bem mais forte do que ele. Mas ele viu essa situação como uma oportunidade para ser instrumento de Deus na vida de tantas pessoas que hoje está nos alcançando, né, com a mesma palavra, que é a palavra de Deus. E a gente entende tudo isso e observa o seguinte, que no versículo 15, ele diz o seguinte aqui, no mesmo texto, ainda no versículo 15, procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que é que Paulo, resumindo, o que é que Paulo está nos instruindo? Que nós devemos, diante dos gigantes que se apresentam bem maior do que nós, ele nos ensina que nós devemos nos fortificar, e nós conseguimos nos fortificar no Senhor. Ele também nos instrui que nós não devemos nos envolver, não é, no sistema deste mundo, porque, ou se entregar a ele. Ele diz também que o objetivo que Deus nos chamou, porque foi Deus que realmente arregimentou cada um de nós como soldado do seu exército. E ele diz que nós não devemos nos envolver ou se entregar ao sistema deste mundo. Muitas vezes nós não observamos que nós nos entregamos quando nós observamos os gigantes, desistimos de lutar e se prostramos diante das situações, das circunstâncias da vida. Então,
ele está nos ensinando o posicionamento que nós devemos tomar diante dos gigantes que se levantam contra nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período de insegurança, não é? De abatimento. Nós estamos vivendo um período de desânimo diante de tudo o que está acontecendo. Às vezes, não apenas particularmente, não é? Não apenas dentro da nossa casa, mas na sociedade, na nação. Nós estamos vivendo este momento difícil. E a gente entende que viver em um sistema corrupto, desonesto e ainda em um isolamento social diante da pandemia é um grande desafio para que nós possamos realmente prevalecer sobre tudo isso. Mas o que Paulo está nos ensinando é exatamente isso, que nós não devemos nos entregar. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, como enfrentar os gigantes da vida. Como enfrentar uma situação que se mostra maior que nós e que nós não conseguimos ver recursos em nós para sair vitorioso dessa situação. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre isso, como vencer os gigantes, não é? E aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês, 4 pontos que eu coloquei aqui, como vencer tudo isso. Primeiro, Jesus disse que nós não deveríamos perder o ânimo. Ele disse, tenha bom ânimo. Então, primeira coisa para você vencer os gigantes que se mostram maior do que você, que muitas vezes é um problema grande, é uma crise. Primeira coisa, você tem que ter a consciência, a plena consciência e a certeza de que você não pode perder o ânimo. E se você diz que já perdeu e não sabe mais o que fazer, ei, Jesus está aqui. Ele está diante de você, Ele está com você. Nele você encontra ânimos. Por quê? Porque Ele disse também que Ele já venceu o sistema deste mundo. Ele já venceu o mundo. Então, quando Ele disse isso, Ele quis dizer o seguinte, olha, já foi vencido. Tome posse. Se posicione. Por quê? Porque em Cristo nós temos esperança. A gente observa um outro ponto que eu coloquei aqui. Por exemplo, eu vou trazer de volta aqui o texto 2 Timóteo, agora somente o versículo 3, que diz o seguinte, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, a palavra de Deus está nos ensinando, nos instruindo, que nós devemos realmente participar dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Você foi regimentado para ser um soldado, mas não é qualquer soldado, e não é de qualquer exército, mas o soldado do exército do céu. Um soldado do exército de Cristo, aonde não se perde batalha. Este exército, o comandante dele nunca perdeu, nunca vai perder, e ele nos garante que vai nos dar a vitória. Talvez você diga, é porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o que estou presenciando, o que eu estou sentindo diante de toda essa situação de isolamento. Deixa eu dizer uma coisa, Deus sabe, Deus está contigo, Ele nunca desamparou você, porque é promessa dEle. Então, a gente observa também no versículo 4, ainda de 2 Timóteo, diz o seguinte, versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Então, nós não devemos nos envolver ou se entregar a nenhum sistema deste mundo, mas sim a palavra do Todo-Poderoso, que tem perguntas, respostas, solução e poder para liberar sobre as nossas vidas. E é esse posicionamento que Deus nos ensina, através da sua palavra, para nos posicionar. Eu não sei o que você está vivenciando hoje, eu não sei que você está em casa, e talvez até quer estar aqui, mas não pode, diante de algumas circunstâncias, não é? Talvez você está aí isolado e Deus sabe o que você está vivendo. Ei, mas aí neste lugar eu quero dizer uma coisa para você, Deus está contigo. Deus não desampara, não abandona, porque Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente observa que diante desse versículo 4, não é? Nós devemos realmente se posicionar a satisfazer aquele que nos arregimentou, que é Jesus. Ei, não se posicione diante do inimigo para se prostrar, para acreditar no que ele está dizendo. Você tem que acreditar no que Deus já disse para você.
porque Ele tem promessa e elas continuam de pé, porque Ele é fiel para cumprir, mesmo que sejamos infiéis em alguns momentos da nossa vida, mas Deus não pode mudar, porque Ele é Deus. E a gente observa em 2 Pedro, eu não vou trazer aqui a tela, mas em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 19, somente a parte B diz: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ei, não se dê por vencido diante de qualquer crise que o sistema deste mundo, ou de qualquer outra situação se levantou contra você, talvez uma enfermidade, um problema na família, ou algo emocional de dentro para fora. Não se entregue, não se prostre, porque aquele que é vencido fica escravo. Não se dê por vencido, porque Jesus já te venceu para dizer que você é livre e não escravo do problema, não escravo do gigante. O gigante não pode te escravizar, porque Cristo já te libertou. Então olhe para Ele. Não tem outra forma de vencer o gigante, se não for olhar para o Senhor. Então, eu trazendo esse contexto aqui, dentro desse texto que a gente está lendo, eu queria dizer que nós nunca devemos procurar um culpado pelo sofrimento, pela crise, uma tempestade, um gigante que leva. Nunca procure um culpado. Ei, se posicione e lute. Vá contra aquele que é seu inimigo verdadeiro. Porque a Bíblia diz que nossa briga não é contra carne e sangue. Muitas vezes, o próprio sistema do mundo, a situação que está acontecendo no mundo, nos isolou. Isso é uma verdade. Nos isolou. E com isso, às vezes, nós passamos uma situação delicada e às vezes apontamos para alguns, para a igreja. É a igreja que é culpado. Talvez ninguém me ligou, eu tenho um ministério, eu sou presente. Olha, aquele fulano, cicrano, todos me abandonaram. Não posso nem ir para a igreja. Agora você está aqui. Mas teve um momento, você sabe que ninguém podia nem estar aqui. E às vezes a gente aponta para tudo isso e se entristece e a gente não percebe que estamos nos prostrando diante de um problema. Nós estamos cedendo ao inimigo. Nós estamos simplesmente nos dando como vencido para o inimigo. Ei, não é assim. Olhe para Cristo. Sabe o que é que eu vejo diante de toda essa situação? Isso são provas que nós passamos. Para entendermos que nós devemos ser igreja em casa e aonde nós estivermos. Muitas vezes só sabemos ser igreja na igreja. Ei, você é a igreja do Senhor. E foi a você que foi liberado promessa. E é em você que vai ser liberado a vitória. E o agir de Deus vai ser transformado, vai ser transformador na sua vida. Então nós precisamos entender isso. As provas nos provam, porque é o fogo que verdadeiramente nos prova, é entendermos se continuamos sendo adorador, nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, diante de qualquer situação. Nunca mais faça isso, nunca mais se prostre nem se entregue a nenhum tipo de gigante que se mostra maior do que você. Ontem eu estava falando com uma pessoa lá em São Paulo, que pediu para eu mandar um vídeo para um trabalho de criança, e eu falando para ela quantas pessoas estão passando por momentos de opressão, depressão, nesse isolamento. Ela disse: tá, por que quer? Porque eu mesmo estou passando a situação, mas eu não paro. Eu estou aqui fazendo a obra num sertão sem sair de casa. Eu estou mandando mensagem, estou liberando a palavra de Deus para muitos que estão me ouvindo. Eu não parei, a gente só para se quiser. Ei, Deus chamou cada um de nós como um soldado do seu exército. E nós não devemos nos envolver com sistema nenhum, a não ser com a palavra do Todo-Poderoso. E ainda continuando nesse mesmo contexto, a gente observa uma coisa, que nós devemos usar as regras e táticas diante da batalha que a gente está vivenciando. Para quem não sabe, a vida terrena é um campo de batalha, mas quais são as regras, quais são as táticas que você tem usado para entrar nesta batalha e sair vencedor? Porque a palavra hoje aqui é para enfrentarmos os gigantes e vencê-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus nos afirmou, que nós somos muito mais que vencedor. E isso não é para algumas coisas, é para todas as coisas. Porque a Bíblia diz que todas as coisas que vêm acontecer, vai cooperar para o bem daqueles que o ama. Se você ama a Deus, não quer entender, vai cooperar.
Agora, observe outra coisa, que Efésios, ele diz exatamente, nos ensina o posicionamento, não é? De estar diante dele, usando regras e táticas de guerra. Quer ver? Efésios 6, vamos aprender sobre essas táticas de guerra. Efésios 6:10 diz o seguinte, olha o que Efésios 6:10 nos ensina. Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Gente, ele diz o seguinte, que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Porque você não consegue se fortalecer em nada, a não ser no próprio, eu estou falando fortalecimento real, verdadeiro. Você consegue se fortalecer no Senhor. Você está buscando o Senhor, está se fortalecendo nele, está olhando somente para Ele diante de toda a circunstância que se levantou contra a sua vida, diante de qualquer gigante que se mostra maior do que você. Você está se fortalecendo no Senhor, e Ele diz, e na força do seu poder. Ei, como é que você está indo diante dessa situação? Como é que você está indo? Com os seus braços, com a sua força, ou na força do Senhor? Nos seus braços você não vai conseguir, mas nos braços, na força do Senhor, você vai chegar lá e vai ser vitorioso. Então, essas são as táticas de guerra, para vencermos os gigantes que se levantam e se mostram maior do que nós. A gente observa também aqui, diante desse versículo, não é? Que em Efésios, aliás, ainda nesse capítulo, do versículo 13, ele diz o seguinte, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Gente, às vezes nós não refletimos sobre esse posicionamento que a Bíblia, que a palavra, que o próprio Deus nos ensina. Ele diz o seguinte, que nós devemos tomar toda a armadura, não é parte da armadura, toda a armadura de Deus, porque você é um soldado de Cristo, você é um soldado de Cristo, então você tem que tomar toda a armadura de Deus, para quê? Para que você possa resistir o dia mau, porque o dia mau vai chegar para todo mundo. Se você não está vivendo um dia mau hoje, glória a Deus, mas eu vou dizer, não é profetizando não, o dia mau chega para todo mundo, um dia é o dia mau, e ninguém consegue resistir o dia mau, se verdadeiramente não estiver revestido com toda a armadura de Deus. A gente conhece as peças da armadura, capacete da salvação, não é, que protege a mente, porque é aqui onde o inimigo vai lançar acusações, para duvidar quem é você e qual é a sua identidade em Cristo. A couraça da justiça vai proteger o seu coração contra os dardos inflamados do maligno, para trazer tristeza, angústia, depressão. O cinto da verdade vai trazer sobre você a verdade do Evangelho, que é eficaz, que nos garante vitória. A gente observa que o sapato, a sandália da preparação do Evangelho da paz, ela nos ensina e nos mostra que nós devemos continuar firme, andando e marchando sobre a direção do centro da vontade de Deus. O escudo da fé, ele nos ensina que em tudo nós devemos ter fé, porque com o escudo da fé nós conseguimos nos defender e também atacar o inimigo pela fé e vencê-lo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós temos que ler todo dia e ter a nossa devocional com o Senhor, porque é com essa espada que nós podemos nos posicionar diante do inimigo, como Jesus se posicionou quando ele tentou Jesus no deserto. E Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E quantas vezes o inimigo tentou Jesus, Jesus passou por tudo isso e venceu, para dizer que nós podemos vencer como ele venceu. Porque se estamos nele, já somos vencedores. E a gente observa nesta palavra, que nós precisamos realmente estar revestido de toda a armadura. E ele diz, depois que terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Ei, você não vai esquecer do que passou, mas você vai estar no presente, testemunhando do que Deus fez com você no passado. Por quê? Porque nós vamos continuar inabaláveis no Senhor. Tudo isso vai passar. Não sei o que você está passando, mas vai passar. Agora eu garanto, diante da palavra de Deus, que é o Senhor que nos garante, que as circunstâncias, as coisas desse mundo passam, mas o que não há de passar é o que Deus deixou para nós, é as suas promessas. A gente observa ainda, dentro desse contexto, que Tiago também nos ensina a respeito dessas táticas,
desse posicionamento, Tiago 4:7, ele diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes queremos resistir o dia mau, queremos resistir o diabo, queremos resistir o problema, não é? Mas nós não nos sujeitamos a Deus. Nós não nos sujeitamos a Deus. A Bíblia diz que para resistir o diabo só tem uma forma: se sujeitar a Deus. O que significa isso? Conhecer a palavra e se submeter a ela, e andar conforme ela nos ensina. Isso é se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus verdadeiramente, sabe o que é? Um bom relacionamento íntimo com o Todo-Poderoso. Como está seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de oração? Gente, isso aí vai refletir em tudo que você faz, e por onde você anda, e com quem você se envolve. Isso vai refletir. O mais importante para nós é esse relacionamento. Porque Deus tem que ser a pessoa mais importante do mundo para cada um de nós. Como está o seu relacionamento com Deus? Então, a Bíblia, ela relata a história de um jovem. O nome desse jovem é Davi. Eu acredito que todo mundo já sabe quem é, né? Esse jovem, ele foi arregimentado por Deus, né? E enviado para a guerra. Olha só, um jovem pastor de ovelha, que Deus o preparou, no sentido de ele se sujeitava a Deus de forma plena e completa, ele tinha intimidade com Deus, e Deus arregimenta ele para uma guerra, não é? Como soldado dele, e envia ele para a guerra. Agora, o que me chamou mais atenção não é isso, é que esse soldado, Deus envia ele sem experiência da guerra, e sem armas para guerrear. Gente, como é que um soldado vai para a guerra, jovem, sem experiência nenhuma de guerra, sem nenhum treinamento e sem nenhuma arma na mão? Foi assim que Deus enviou Davi, esse jovem, um adolescente ainda. E nós vamos ouvir dessa história para entendermos uma coisa: como ele se posicionou e enfrentou o gigante e o venceu, sem nenhuma condição humana, diante de todos os impossíveis dos homens, mas ele foi nos possíveis, nos impossíveis de Deus. Para Deus não há nada impossível. Então ele foi diante dessa batalha, diante da submissão, obediência para com Deus. E olha, a gente vai ver aqui um pouquinho para esse menino aqui, esse jovem, nos ensinar, que é a Bíblia que conta essa história, não é? Esse jovem, essa história está em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou começar aqui para vocês entenderem como foi que ele chegou lá na guerra. Capítulo 17, versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. A gente observa uma coisa aqui. Foi exatamente ali que tudo começou, não é? Quando Davi chega nesse momento da peleja, da batalha, da guerra. E o rei Saul, ele já tinha preparado os soldados, já tinha se posicionado, e agora ele ordena, não é? Ali ele já ordena a batalha. Pronto, está ordenado, pode começar a batalha. Eles estavam no monte, de um lado, e o inimigo, que é os filisteus, estava do outro, e no meio entre eles dois havia um vale. E ali ele ordena. Mas olha o que acontece quando estamos diante de uma batalha espiritual. Olha o que acontece, o que é que o nosso inimigo faz. Olha como ele se apresenta para nós. E eu queria mostrar exatamente isso no versículo 8 até o 11. 1 Samuel 8, 11. Diz assim, ó. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes. Isso é o filisteu falando, o inimigo. Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul?
escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, se o vencer e o ferir, então sereis vossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Gente, o que é que me chama a atenção? Primeiro, Saul como rei de Israel. Israel somos nós, gente, é o povo de Deus. Saul como rei de Israel, agora era um rei homem, não é? Ele chega, pega o exército dele e ordena a batalha. Só que o mal dele, o problema dele, é porque simplesmente eles deram ouvidos e atenção à voz do inimigo. Sabe o que acontece quando estamos numa peleja, quando estamos numa batalha? Primeiro, o inimigo se apresenta como um gigante. Foi o que aconteceu aqui. E depois, ele desafia. Você já conhece a verdade, você sabe o posicionamento. Parece que você esqueceu tudo naquela hora. Simplesmente você consegue ver apenas o inimigo. E o pior, você além de ver o gigante na sua frente, você dá atenção a ele e ainda por cima dá ouvido para ouvir o que ele tem para lhe falar. Quando Deus já falou com cada um de nós, que em Cristo nós somos mais que vencedor e que não devemos a se prostrar, nem se entregar a nenhum tipo de gigante que se levantar contra nossas vidas e vier nos ameaçar, porque o Todo-Poderoso já nos garantiu a vitória sobre as batalhas na vida terrena. E às vezes nós esquecemos disso, ouvimos tantas pregações e tantas ministrações, e nessa hora a gente esquece de tudo. Parece que a gente nunca ouviu a palavra de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Eles passaram a ouvir o que o inimigo tinha para fazer, quando o seu líder já tinha ordenado a batalha. O pior, que o líder dele também olhou para isso, foi Saul, e deu ouvido a isso. Agora, veja que o inimigo, o gigante se para, o gigante filisteu, chama a atenção de todos, não é? E aí ele cria ele cria um desafio, ele cria uma nova tática de guerra, e ele fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos escolher só um de vocês, só um, e vem brigar comigo. Ele era gigante, ele era um homem experiente desde a sua infância, um homem bem armado, com experiência de vitória de muitas guerras, só um. Gente, nós somos o exército do Senhor, e muitas vezes o inimigo quer nos individualizar, quer separar a gente, deixar a gente sozinho e depois nos confrontar. É o que a crise, o que o gigante está se levantando para fazer na vida de muitos e muitas famílias que hoje estão sofrendo. Gente com depressão, gente sob opressão, gente que já suicidou, gente que parou de lutar, que deixou a esperança de lado, perdeu o ânimo. E aí, muitos estão vivendo isso. Estamos passando por uma prova de fogo. Deus está nos ensinando como guerrear diante das provas de fogo. Ei, a prova vai chegar, mas Deus te garante, se você estiver de acordo com a palavra, que você vai tirar nota 10. Seja aprovado diante das provas, porque Deus tem a coroa da justiça, diante dela a vitória para você. E interessante é que ele manda Saul escolher um dos homens para descer contra ele. Aí ele traz uma dúvida: se ele puder, o versículo 9, olha só, se ele puder me ferir, traz dúvida. Ei, o inimigo faz isso, se apresenta, ameaça e ainda deixa dúvida para você, para dizer quem é você, qual é a sua identidade, você está em quem, você esquece tudo isso. Ei, a sua identidade é Cristo, você foi arregimentado como um soldado do exército dele. E esse general nunca perdeu uma batalha. Ele está dizendo o seguinte: que se você está no meu exército, você é mais que vencedor. Esse general se chama Jesus. A gente tem que entender que Deus nos chamou para fazer parte do seu exército. Interessante, ele diz: se puder pelejar comigo e me ferir. Aí ele diz, aí ele fala o seguinte: se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos. O que é que o diabo quer? Nos escravizar. Você, quando olha para o inimigo, olha para ele,
você já está tirando os olhos de Deus. Quando você está dando ouvido ao problema, você tirou o ouvido do que Deus já disse e está falando. É isso que acontece conosco. Deus está nos ensinando nesta noite que nós não podemos baixar as armas. Não existem férias para os soldados que foram regimentados por Cristo, porque a batalha é constante. Uma batalha vem e passa, mas em seguida vem outro. Como é que eu devo viver? Eu devo viver de forma preventiva, de acordo com a palavra, porque é a palavra que me garante a vitória. Mas o posicionamento é meu, a responsabilidade é minha. Eu sempre digo isso. Deus é soberano, mas Ele não anula a nossa responsabilidade de fazer a parte que cabe a nós, que é buscar intimidade, buscar uma vida de oração, buscar a leitura da sua palavra, o cumprimento de cada versículo, o cumprimento de cada princípio, de cada mandamento. Essa obrigação é minha e é sua. Você está fazendo a sua parte. Muitas vezes não entendemos que o inimigo está nos vencendo, simplesmente porque quebramos as regras, porque não estamos mais vivendo as táticas de guerra que Deus nos ensinou. Ei, hoje você está me ouvindo, porque Deus está dizendo para você, não é tarde demais, se posicione, porque ainda hoje liberarei a tua vitória. Você pode ter perdido as forças, mas Deus te renova. Você pode ter usado todos os seus recursos, mas os recursos de Deus jamais acabam. Você pode não ver mais esperança, mas Deus tem solução para toda causa. Como é que você está? Essa palavra é uma palavra de ânimo, é uma palavra de despertamento, é uma palavra que te chama a responsabilidade de se posicionar diante de Deus, sem olhar para o lado, mas olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro e a tua vitória. Como é que você está se posicionando? Se entregou, se prostrou. Ei, Deus está aí contigo. Se você está adorando Ele dentro da tua casa, aí se tornou o altar de adoração e a presença do Deus é real. Ei, você não pode mais fazer a obra porque não está na igreja. As suas orações invadem as nações. As suas orações libertam os cativos. Seja o intercessor. Muitas vezes achamos que não estamos fazendo nada. Ei, se existe rede social, então pare de perder tempo em fazer aquilo que não deve fazer. Use ela para a glória do Senhor. Use as redes sociais para proclamar o Evangelho, para anunciar a palavra, para trazer despertamento, para trazer ânimo. A palavra de Deus está ativa, ela não está presa, ela está livre. Se você está nela, você é livre para fazer além do que você pensou, imaginou ou tem pedido a Deus, porque Ele é Deus e tem mais interesse do que você, para que você faça a obra dEle. Então, não é desculpa, não é desculpa para nós. Eu encontrei ontem uma pessoa aí na rua, e eu disse, como é que está, minha irmã? Pastor, e ela contou o sofrimento que ela estava vendo diante dessa pandemia, pedindo socorro e não estava achando ninguém para socorrer. Correu para a igreja, as portas fechadas. Por favor, deixa eu entrar aí. Como se o socorro fosse a igreja. Isso aqui. Ei, o teu socorro é o Senhor. Mas ela superou. Quando ela entendeu que as portas do Senhor não se fecham para os seus soldados. Ela se posicionou. Lutou, venceu e está testemunhando do Senhor, aonde ela vai, aonde ela está. Agora você olha para ela, está estampado o brilho do Senhor no rosto dela. Sabe por quê? Porque ela entendeu o posicionamento que tinha que tomar. Eu louvo a Deus por essa irmã. Eu louvo a Deus. Quem é que não já passou por situações? Eu já passei por situações, mas o Espírito Santo nos alerta. Gente, voltando aqui, eu queria dizer uma coisa para você. Essa batalha aqui, que eu estou falando de Israel, do povo de Israel, ela envolvia uma nação inteira, como nós estamos sendo envolvidos. Não apenas a nação, mas o mundo está sendo envolvido com uma grande batalha, e a gente conhece muito bem. Qual é o nosso dever? É estar sempre num posicionamento de guerra, de soldado para a batalha. Um posicionamento diante do Senhor. Olha, a gente leu aqui, que no final aqui desse versículo 11, a Bíblia diz que ouvindo Saul tudo o que o inimigo disse, o que o inimigo preparou, o inimigo mudou as suas estratégias, e depois eles olham, tanto Saul como todos, passaram a temer muito, a Bíblia termina no versículo 11, e passaram a temer muito. Gente, eles passaram a temer, não foi a Deus não, foi ao inimigo, foi ao gigante que se mostrava grande diante dele.
De quem você tem mais temido? Do problema, da situação que você está vivendo? Ou diante do Deus que não perdeu o controle, que está na cabine do comando do universo e nada acontece sem a sua permissão? Quando a gente entende que Ele é Deus e Ele está no controle, nada foge do controle dEle. Então pode esperar nele que você vai alcançar. Não talvez o que você espera, mas muito além do que Deus vai fazer. Ele é Deus. Ele não é o homem. Ele é Deus e está no controle. Ei, se você espera em Deus, é Deus que vai determinar o teu futuro. Se você espera em Deus, é Deus que vai fazer as suas promessas acontecer na sua vida. Em quem você tem esperado? Aonde é que você tem olhado? O que é que você está ouvindo e falando? Então eu observo aqui que o versículo 8 a 11, ele fala muito forte diante do posicionamento do inimigo para com as nossas vidas. Então, nós nunca devemos aceitar as regras do inimigo. Não aceite. Não se coloque como um coitadinho, como um pobre coitado, como vítima. Ei, não é assim que um soldado do exército de Cristo age. Nós somos soldados desse exército. Não é? E eu quero dizer para você, se você é um soldado do exército de Cristo, você tem uma identidade, o inimigo quer ofuscar isso. A sua identidade está em Cristo. Então, a gente precisa entender também que nossas armas, elas não são carnais. A Bíblia diz que elas são poderosas em Deus. A Bíblia diz também, nos ensina, que nós estamos revestidos e fortalecidos na força do Senhor. Olha só, gente. É para um soldado perder alguma batalha desse jeito? Não. Deus está trazendo à tona a nossa memória, o que pode nos dar esperança. Ei! É verdade, todas as armas espirituais que Deus nos concede, ela é eficaz, ela realmente foi dada para nos dar vitória. Então Davi, ele toma um posicionamento. Davi agora é entronizado, o pai dele manda ele chegar até no exército, ele é entronizado diante daquela situação. E olha o que acontece, Davi chega ali, vê aquela situação, vê um inimigo filisteu desafiando o exército de Deus vivo, foi assim que ele se posicionou. Quem é esse? E ali, Davi, olha, me introduz diante do rei, porque, gente, era 40 dias de ameaça. Não sei quantos dias você está sendo ameaçado. A pandemia já vem há mais de 4 meses. Não sei se outra situação está durando. 40 dias, 2 vezes por dia o inimigo afrontava o exército de Israel. Significa 80 vezes. Em 40 dias, eles foram afrontados 80 vezes. Não sei quantas vezes você foi afrontado. Mas você deve se posicionar como Davi. Davi chega naquela situação e me diz, me introduz para o rei, porque eu preciso da autoridade dele. E ele vai lá e ele diz o seguinte, olha o que ele diz no versículo 32, 17, 32. Ele diz o seguinte, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Gente, um menino sem experiência de guerra, sem arma nenhuma, não é? Lógico que ele tinha suas estratégias. Ele tinha um badoque. É muita coisa um badoque, não é não? É muita coisa. Para nós não. Para o exército não. Mas para Deus, para Davi era. Porque ele sabia que não era o badoque que ia dar vitória a ele. Não era o badoque. Mas era o Senhor. Dando a ele ousadia, intrepidez e posicionamento para a guerra. As estratégias vêm de Deus. As armas espirituais vêm de Deus. E nós não precisamos de armas, não é feita pelo homem, mas sim as armas de Deus. E a gente observa ainda dentro desse contexto, que Davi aproveita essa oportunidade para ver o milagre de Deus, dando vitória a uma nação inteira. Ei, Deus quer fazer um milagre através de você, para que muitos glorifiquem, exalte e diga verdadeiramente, tu serve a um Deus vivo. É isso que Deus quer. Nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas de Deus. E com isso nós entendemos que estamos revestidos, fortalecidos na força do Senhor, não é? E no seu poder. É assim, o soldado de Cristo, ele tem que tomar esse posicionamento. Davi, ele toma esse posicionamento. Agora, quando ele chega e diz para o rei, Senhor, ó rei, não desfaleça o coração de ninguém, não é? Agora, olha o que o rei, ele disse, eu vou nessa peleja. Olha o que o rei diz para ele, presta atenção, versículo 33. O rei diz, porém, Saul disse a Davi,
contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Gente, sabe o que é que a gente encontra por aí? Cuidado com quem você está dando ouvido. Cuidado com os conselhos que você recebe. Porque o conselho de Deus é um, mas o de inimigo é outro. Ele usa quem dá a brecha. Gente, Saul faz uma coisa. Saul diz que ele não pode, ele não tem capacidade, ele é um menino, ele não tem experiência. Gente, ele não tinha experiência de guerra, é uma verdade. Ele não tinha arma na mão, é verdade. Mas ele tinha experiência com um general de guerra, que nunca perdeu uma batalha. Ele tinha experiência e intimidade com Deus. É isso que nós precisamos ter. Porque é Deus que dá as estratégias, é Deus que coloca as armas na nossa mão, é Deus que nos dá a vitória, é Deus que será glorificado. Mas você está dando a Deus o que verdadeiramente é para dar. Você está dando a sua vida. Você realmente faz parte do exército dele como soldado. A gente observa que nós, diante desse contexto, cuidado. Eu digo o seguinte: não aceite o que dizem, não é o que você pode ou o que você não pode fazer. Não aceite. Não aceite isso. Porque muitas vezes nós desistimos no meio do caminho, porque o inimigo usa situações ou alguém para dizer: você é incapaz, rapaz, essa situação é verdade. Olha, o médico disse que não tem mais jeito, o advogado disse que já está perdido. Ei, se Deus prometeu, continua firme, porque as promessas estão de pé e vai acontecer. Agora, observe outra coisa aqui. Não dê ouvido. Eu coloquei o seguinte: nós devemos viver o que Deus diz. E o que Deus diz sobre cada um de vocês, cada um de nós. O que Deus diz é o seguinte: o que Deus diz é quem você é nele, quem você é em Deus. Você é um soldado do seu exército. Você é mais que vencedor. Você é herdeiro das promessas. Gente, quem você é isso que você tem que saber. O que a Bíblia nos diz, o que Deus nos diz, é o que você pode. O que você pode. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso passar pela crise dando glória, louvando, glorificando e exercendo a obra dele. Eu posso ter vitória, glorificando, exaltando ao Senhor Deus. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não é a crise, não é o problema que deve nos levar a nos prostrar, a temer. Não. Tema a Deus, se prostre somente diante dele. Então a gente observa que Deus nos diz, não apenas o que é a gente, o que a gente pode, mas não é? Quem você é nele. A Bíblia diz, quem você é nele, você é mais que vencedor. Então, o que é que você pode em Deus? O que é que você tem nele? Você tem que refletir sobre isso, o que Deus diz a respeito de você. O que é que você deve fazer então? Eu coloquei o seguinte: você deve se especializar naquilo que Deus chamou você para fazer. O que é que Deus te chamou para fazer? Eu não acredito que um soldado, Deus não alista soldado para ficar em casa sem fazer nada. Se especialize naquilo que Deus te chamou para fazer. Outra coisa, por isso que eu digo que a responsabilidade é nossa, não é? Outra coisa, o que você deve fazer? Use aquilo que Deus te capacitou para usar. Ei, Davi era muito bom num badoque, numa funda, né, chamado funda. Ele era muito bom, ele se especializou naquilo, e foi aquilo que Deus usou para derrubar o inimigo diante dele. Sabe por quê? Porque nenhum homem poderia acreditar que o inimigo podia cair com badoque. Porque era o próprio Deus que derrubou o inimigo. É Deus que vai derrubar o teu inimigo. É Deus que vai te dar vitória. É Deus que vai fazer o milagre. É Deus que vai fazer. Porque é Ele que será glorificado. Aleluia. Aplaudam o Senhor porque Ele é digno de louvor, de adoração. Eu estou terminando para dizer mais uma coisa para vocês. Se você realmente se especializar naquilo que Deus chamou para fazer, se você realmente usar aquilo que Deus te capacitou para usar, então espere em Deus, porque Ele é poderoso para fazer o teu milagre. Ele vai fazer o teu milagre. Ei, não saia daqui cabisbaixo. Não saia daqui olhando para trás. Olha para o alto, porque de lá vem o teu socorro. Olha para frente, porque Jesus é a tua esperança que já venceu para te dar vitória. E você faz parte desse exército. A gente observa, eu vou terminar aqui com mais 2 versículos que diz o seguinte. Versículo 45 desse mesmo texto diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti
no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Ei, o inimigo não pode ir com Deus não. Como você tem a imagem e semelhança dele, ele vai te afrontar, pelo menos para sentir um gostinho de vitória. Mas você não, que está me ouvindo. Você que está ouvindo essa palavra, não. Porque Deus está te ensinando, tome um posicionamento como soldado do seu exército. Porque ainda hoje, o Senhor vai te dar vitória. A gente observa o seguinte, que quando Davi diz isso aqui para ele, o que me chamou a atenção nesse versículo, é que Davi, ele não dá ouvido ao inimigo. Davi fala com o inimigo. Ei, é você que tem que falar com o inimigo. Sabe por quê? Porque Jesus já te deu autoridade e poder no nome dele. Por isso que Davi diz o seguinte, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, é no nome do Senhor que você tem autoridade. A Bíblia diz que todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus. Jesus pega esse cheque de todo o poder e endossa, dizendo, eu entrego a minha igreja em meu nome. Você vai expelir demônio em meu nome. Você vai curar em meu nome. Você vai obter os milagres em meu nome. Eu te dou autoridade em meu nome. Sabe por quê? Deus não dá a glória a ninguém. É você que tem que lutar na força do Senhor. É você que tem que ir no nome do Senhor, porque será o Senhor que será glorificado. E você será vitorioso. Você vai usufruir das promessas. Você vai viver as promessas de Deus. Gente, foi para isso que Deus nos chamou. Não se entregue, não se prostre. Não dê ouvido ao inimigo. Se prostre somente diante de Deus, que tem todo o poder. Porque aquele que se humilha diante de Deus, Ele exalta diante das nações. E a gente pode entender o seguinte, que todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus. Jesus já nos deu poder e autoridade no nome dele. O inimigo já é um vencido, já é um derrotado. Ei, ele sabe disso, ele dá um esquecido quando ele te afronta. Saiba de uma coisa, Davi disse uma coisa certa aqui, não é? Davi diz o seguinte, ó, tu vem contra mim com toda essa situação, com toda essa afronta, com escudo, com espada, não sei como é que você vai vir. Aí ele diz, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus, não é? A quem tu tens afrontado. Gente, o inimigo está tentando afrontar a Deus, quando ele vai contra você. Mas se Deus já te garantiu vitória, glorifica o nome do Senhor. Diante das pelejas, das lutas, dos gigantes. Ei, o gigante pode ser realmente maior do que você. Mas se você olhar acima dos ombros do gigante, você vai ver que Deus é infinitamente mais. Em tudo. E Ele libera essa autoridade e poder sobre a tua vida. Olha o versículo 47, que Davi continua falando aqui, o versículo 47, desse mesmo texto. Ele diz, saberá toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Você está entendendo o que Deus está falando? A guerra é do Senhor. A guerra é do Senhor. E ela já foi vencida na cruz por Jesus. As batalhas, Ele nos garante a vitória. Isso que a gente está vivendo não são batalhas, porque a guerra já foi vencida. O diabo já é um derrotado. O dia dele está contado. Agora, a batalha, ela existe. Ela é real. Você talvez estava vivenciando. Mas Deus está dizendo o seguinte, a guerra é do Senhor. E essa batalha que você está vivendo, eu vou te dar vitória. É isso que Deus está nos ensinando aqui, gente. Essa palavra me chama muita atenção, porque ele diz para o inimigo, olha, eu não preciso ter uma espada, não é? Porque nem espada, nem lança, não é? Não preciso, não é? Ele não precisa porque o que ele precisava era do Senhor. A coisa mais importante de um soldado do exército de Cristo é o seu relacionamento com Deus. As outras coisas, elas podem até ser urgentes, mas o mais importante é a presença de Deus na tua vida. E a gente observa aqui o seguinte, nossa vitória, ela está em Deus e para a glória de Deus. A sua vitória está em Deus. Tome posse disso. E qual é, então, a nossa estratégia? A nossa estratégia é essa. É se alegrar no Senhor. É se posicionar em Deus. E eu queria concluir esse momento com uma oração. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Oremos neste momento. Deus amado,
nós estamos diante da tua, diante da tua presença, Senhor. E isso é real, porque a tua palavra nos confirma que onde tem duas ou mais pessoas ouvindo, falando de ti, o Senhor não apenas está presente, mas o Senhor vai agir em nós e através de nós. Toma cada um agora nas tuas mãos. Deus, diante desta palavra, eu quero te pedir uma coisa. Deus, eu não posso fazer nada por ninguém, mas eu clamo, nós clamamos agora. Faz, ó Deus, pela vida de cada um aqui, de todos os ouvintes que estão nas suas casas, de todo aquele que está me ouvindo através da internet. Deus amado, visita o lar de cada um agora, Senhor. Eu não conheço o problema deles, eu não sei como é que estão seus sentimentos. Talvez o sentimento é destroçado, sua alma está ferida. Deus, o Senhor tem poder para renovar, restaurar, curar e conduzir essas pessoas em vitória. Então eu clamo agora, Senhor, faz aquilo que ninguém consegue fazer. Faz o milagre, Deus. Faz o milagre, Deus. Você que está me ouvindo e pensou em desistir de lutar, ei, Deus manda te dizer, a tua vitória está diante de ti. Continua. Não desista. Não desista. Olhe para Deus. Tira os olhos do inimigo. Ouça a Deus. Tira os ouvidos do inimigo. Se posicione diante de Deus. Aleluia. E se prostre diante dele. Pai, toma essa pessoa agora nas tuas mãos. Se você crê, tome posse agora, porque eu creio que Deus opera aqui e opera aí, em tempo e fora de tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Toma posse aí onde você está. Deus, se alguém estava angustiado, oprimido, deprimido, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda opressão espiritual saia agora. Que essa pessoa receba do Senhor uma unção de renovo, de cura, de restauração. Senhor, essa pessoa que está me ouvindo e ela não ouviu dizer que não tem mais jeito. Ei, para Deus tem. Toma posse agora. Senhor, libera o milagre, Senhor. Libera o milagre agora. Invade esta casa com o teu poder e libera o milagre. Traz restauração, traz cura, traz libertação, traz renovo espiritual, emocional. Visita, envolve essa pessoa com teus braços eternos e libera o teu poder e um milagre sobre esta vida agora. Pai, eu sei que tu és o Deus provedor. Prover cada uma das necessidades. Conduz essa pessoa que estava dizendo esses dias: não tenho mais projeto, não sei mais o que eu faço, não sei o que é que eu tenho que fazer mais da vida. A minha vontade é se prostrar e se entregar. Ei, o teu projeto, a tua direção está na mão de Deus. Olha para Ele, porque se tu estás na terra, Ele tem muito o que fazer em ti, através de ti. Oh, aleluia. O Senhor é contigo. Talvez você diga, mas eu não estou sentindo nenhum arrepio. Ei, creia que Ele está aí. Você não precisa sentir, você precisa crer. Ele está contigo, Ele está contigo. Recebe a unção do Espírito. Recebe o poder do milagre. Recebe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia.